Boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão empolgados? Eu estou empolgado que eu estou de volta. Descansei. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 4. Tudo bem? Provérbios, capítulo 4, verso 18. Nós estamos em modo ocupação. Estamos ocupando as redes sociais, as mídias sociais. Nós temos uma geração para ser alcançada e transformada, amém? E outra geração para ser discipulada também. E semana que vem a gente vai abrir mais um Relive fora de Brasília, lá em Piracicaba. E em breve internacional. Já coloquei o Manolo aqui para profetizar, profetizando internacional, não é não, Manolo? Mal estava falando português, meu filho, já. Estamos em modo ocupação, em modo crescimento. É tanta gente tendo filho agora, gente, engravidando. Deus está fazendo. Amém? Texto conhecido de todos nós aí, muito falado aqui na comunidade das nações. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia Viva vai dizer: o caminho dos justos é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Pai, nós te agradecemos porque o sol da justiça já brilha e não é de hoje. E nós cremos que a tua justiça há de alcançar cada canto dessa terra, assim como o sol tem iluminado os nossos dias. Pai, nós te agradecemos, porque na tua palavra, em quem o Senhor é, existe mais luz do que qualquer treva pode tentar deter. Não há trevas que possa deter a luz, e nós estamos aqui para brilhar e resplandecer. Que o Senhor fale conosco nessa noite e que isso venha reverberar sobre todo o nosso ano, sobre tudo aquilo que nós fizermos para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém? Nós estamos na série Prepare-se para o Amanhecer, e a grande pergunta é: quem poderia deter o nascimento de um novo dia? O que poderia parar a ascensão do sol? Impedir que ele brilhasse? Qualquer um que o tentasse, e vai saber o que já aconteceu nessa longa jornada que nós temos como humanidade, qualquer um que tentasse ia falhar. Você concorda comigo? E quando nós olhamos para os textos bíblicos, onde a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, aquele que resplandeceu e brilhou, aquele que quando ressuscitou, não foi simplesmente uma manhã qualquer ou um dia qualquer, mas um novo mundo surgiu, uma nova criação se manifestou. Aquele que era o unigênito, o primogênito se torna, sendo o primeiro de muitos, chamando o seu povo a manifestar a justiça. Não é à toa que quando nós olhamos para o enredo bíblico, para a narrativa bíblica, quando Jesus se manifesta, Herodes, ele fica incomodado. Porque toda a vez que acontece de algum ilegítimo ver o legítimo se manifestar, isso gera incômodo. Pessoas de verdade incomodam pessoas de mentira. Como dizia o velho poeta, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Porque a plasticidade, o fingimento, tem prazo de validade. O impostor vive em crise, pensando na hora que ele vai ser descoberto. Herodes, um rei ilegítimo, de uma dinastia ilegítima, agora está com medo do rei verdadeiro, aquele que era anunciado desde o Éden, aquele que foi profetizado, aquele que foi prometido, aquele que cumpriu todas as coisas. O verdadeiro se manifestou, o ilegítimo agora treme nas bases. E a gente vê isso na nossa história. Não é à toa que o último episódio foi sobre paralelos e padrões.
Não é à toa que quando você estuda a história da humanidade, quando você estuda a história como um contexto todo, você vê paralelos. Existem coisas semelhantes que aconteceram em outros momentos, não são idênticas, porque são pessoas diferentes, tempos distintos, mas não é à toa que acontecem essas coincidências. Olhe para o tempo de Moisés, que foi aquilo que o Bruno pregou. Se levanta ali e nasce um libertador. O faraó manda matar as crianças. Na época de Jesus, Herodes, desconcertado, manda de novo matar as crianças. Mas no nosso tempo, na nossa estação, pessoas que não são genocidas são chamadas de genocidas. Imagine se um governo se levantasse dizendo que era para matar as crianças. Mata toda criança agora abaixo de 2 anos. Mata todas as crianças. Mas existe uma modelagem para o mesmo objetivo. Quando pessoas tentam justificar uma política de aborto. Política de aborto como se fosse bom para uma criança para não viver com um pai que pode ser tóxico e abusivo. Eu nasci num contexto de periferia. Eu fui criado com gente que o pai era bandido, que batia na mãe, que fazia coisas terríveis, e eles se tornaram cidadãos de bem. Eu não vou dar a oportunidade de alguém viver. E é engraçado que todo abortista teve que viver. Sou pró-aborto, mas você está vivo. Política pró-aborto é uma modelagem daquilo que foi feito pelo faraó, daquilo que foi feito por Herodes, e que está sendo feito no nosso tempo. É interessante como alguns grupos, dizendo de justiça, eles vão dizer que isso é em prol de mulheres, mas eles matam mulheres assim. É interessante como tentam maquiar algo que é tão perverso, algo que mata muito mais do que o coronavírus. E eu não estou diminuindo o coronavírus, tá ok? São cerca de 100 mil abortos cometidos por dia. São milhares de milhões de pessoas que são assassinadas todos os dias por uma indústria de aborto, tirando as consequências do que foi feito. Já existe lei quando o bebê, ou a gravidez, na verdade, coloca em risco a vida da mulher. Quando existe risco para o feto. Quando é vítima de um estupro. Tem lei. Qual é a briga? Aí eu virei o olho e quero tirar quando eu quiser. Que papo furado, cara. É uma modelagem de uma agenda que já existia desde a antiguidade. E eu não estou falando de esquerda e direita não, irmão. Eu estou falando de bem e mal. Eu estou falando de influência do reino das trevas. E é interessante como se fala tanto de aborto, cara. Se defende tanto a bosta do aborto. E o que se fala de adoção? O que se faz para melhorar a política de adoção? Você já viu a dificuldade que é adotar uma pessoa? Você já assistiu filme como eu já assisti? Onde pessoas no cinema estão ali adotando uma criança que acabou de sair, cara. Por causa de uma política de adoção efetiva. Olha o Steve Jobs, que seria fruto de um aborto por causa dessa política, e nasceu, a mãe falou, ó, eu quero simplesmente que ele vá para uma universidade. Você já deve ter visto o discurso do Steve Jobs, né, que ele foi para a faculdade e largou a faculdade. Aí vem um monte de jovens, eu sou ali de jovem, né, gente? Ah, Steve Jobs não tem faculdade. É, ele largou Harvard. Larga Harvard, você pode abandonar também. Está lá na Fafifó. Ai, eu quero ser o Steve Jobs. Ai, o Bill Gates não tem faculdade. Ele largou Harvard. Vai lá, passa em Harvard, depois abandona, cara. Beleza? Aí vai aqui na Fafifó. Eu sou o novo Steve Jobs. Vai lá. Suprassumo. Cadê os cristãos, cara, se movendo por mais adoção? Para tirar crianças que estão sendo vítimas de violência, de pessoas que não têm capacidade de levar para uma família que cuida, que ensina.
Você já percebeu que tem pouca movimentação com relação à adoção? Você já viu sim ou sim? E muita coisa de conversinha sobre aborto, cara. Isso é uma modelagem de um espírito, cara. E ó que eu nem gosto de colocar muito na conta do diabo, não. Que a gente tem muito na conta. Mas é, cara, uma influência. Não é acaso. Não é acaso. Não é acaso. Por isso existem paralelos e padrões de tiranias, de governos onde acreditam que são donos de tudo, onde não há liberdade. Olhe lá, como nós estamos agora num plano bíblico de 6 meses de leitura da Bíblia, ler a Bíblia toda em 6 meses. Nós estamos em Êxodo agora. José, ele compra a terra do Egito todinha para o faraó. Sabe o que aconteceu? Escravidão. Ninguém tinha terra, porque a terra era do faraó. Ninguém tinha produção, porque a produção era do faraó. Ah, 1/5 era dele, beleza, mas ainda a terra dele ainda tinha um imposto. Tudo era dele, cara. Ah, funciona. Não, é tudo do faraó. É tudo do Estado. Que papo é esse, velho? Nunca funcionou. Nunca funcionou. A verdade é que por mais que pareça ser impossível segurar e conter o nascer de um novo dia, é por mais que seja impossível segurar a força do sol, ainda existem pessoas que tentam fazê-lo. Não o sol, o astro, mas o grande sol da justiça que já brilha. Deus, que enviou a Jesus, que manifestou em carne, e ele se fez pecado, não tendo pecado, isso 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ser feitos o quê? Justiça de Deus. Cada pessoa que se submete ao Evangelho, ao governo de Jesus, e faz parte do reino de Jesus, existe uma luz brilhando a partir disso. A luz fica cada vez mais intensa, mediante a cada um que tem a consciência de que foi justificado pelo sangue de Jesus, que pertence a um reino, que está debaixo de um governo. Sabe o que é interessante? Se eu falasse de aborto há 5 anos atrás, ninguém ia trazer para o lado da política. Ninguém. A igreja falava disso tranquilo, cara. Agora, se eu falo contra o aborto, eu sou de direita, conservador e bolsominion. Negativista, negacionista, né? Negativista. Negacionista, anticientífico, logo eu que tenho 3 graduações, filho. 2 pós-graduação, não acredito em ciência. Eu não acredito que a esperança do mundo está na ciência. Mas a ciência unida com a fé, filho, vai ver lá o tanto de padre que gerou coisa na ciência. E a fé atrapalhou. Vai ver o tanto de padre cientista que teve. E o povo fica nessa. Não existe essa crise, cara. Só tem um problema. A esperança nunca vai ser a ciência. A esperança nunca vai ser uma ideologia. A esperança sempre foi e sempre será uma pessoa, Jesus. Nunca mudou. Nunca mudou e nunca vai mudar. Passam reinos, tiranias, impérios e Jesus permanece. Passou o Império Babilônico, o Império Romano. Impérios caíram. Mas o nosso reino permanece, o nosso reino é inabalável. Não é sobre direita e esquerda, amigo, é entre bem e mal. Não existe quebra de braço entre Deus e ninguém. Toda ação que se levanta contra a justiça, contra o poder e o governo de Deus, é algo que tenta tampar o sol com a peneira. Já ouviu falar? Tenta. Será que é a primeira vez que vão contra os nossos princípios? Será que é a primeira vez que vão contra os nossos valores? Será que é a primeira vez que a gente é chacotado por assumir a postura que a gente deve assumir? Será que é a primeira vez que a gente é criticado? Que a gente é reduzido como se fôssemos inferiores por ter fé? Porque a ciência é o suprassumo do negócio.
Gente, a ciência por ciência é o que justifica aquilo que aconteceu lá no nazismo. A teoria da evolução, a questão de escolher ali, da questão da seleção natural, o mais forte sobrevive, vai dizer o quê? Existe uma raça superior. Justifica. A fé não justifica isso. O primeiro ato e a primeira fala sobre igualdade está na Bíblia. Não existe gentil, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Todos são iguais perante a Deus. Não foi os direitos humanos. Não foi. Foi a Bíblia. Enquanto tudo era narrativa masculina, se você ler o Êxodo, você vai ver. Está lá Moisés, tem a filha do faraó, tem a irmã de Moisés, tem a mãe de Moisés, só é chamada mulher, gente. Ai, é sexista, patriarcalista. Você tem no Velho Testamento Ruth, Esté, cara. Mulher colocada em pé de igualdade com o homem. Marta, reclamando de Maria, está lá no lugar de discípulo. A primeira pessoa a receber o anúncio de que Jesus ressuscitou é uma mulher. Você não precisa de nenhuma ideologia para trazer justiça. Você precisa de Jesus, cara. E é por isso que é um confronto. Só de você viver a verdade, você vai incomodar alguém. É a arte de fazer inimigos. Você só de viver a verdade, você incomoda. Mas em todo o período escuro, no qual a esperança parecia estar desaparecendo, Deus se levanta. Porque existe um povo orando. Olhe para o livro do Êxodo. Eu escutei o clamor do meu povo, eu tenho assistido a dor dele. Ei, Deus está de olho em cada uma das coisas. Deus não está com os ouvidos tapados para as nossas orações, chamando e clamando por justiça. Deus não está cego para não ver o sangue do inocente sendo derramado. Não está. E no tempo oportuno a sua justiça prevalecerá. Mas é interessante, quando você olha ali o contexto de Faraó, a Bíblia diz assim, o Faraó vai ser julgado. Faraó vai ser julgado. Só que é interessante que Deus manifesta o poder, mas sabe como é que ele manifesta o poder? Ele fala, Moisés, levanta a sua mão. Moisés, levanta o seu cajado. É o seguinte, ele dá uma ordem e existe um homem ou uma mulher totalmente sensível e obediente para poder liberar aquilo que Deus está falando. Toda vez que Deus quer manifestar um novo tempo na história, Ele levanta pessoas. Ele levanta homens e mulheres segundo o coração dele. Homens e mulheres que foram para o lugar alto. Domingo agora o bispo estava pregando. Nós precisamos voltar para o jardim. Foi a primeira palavra do bispo JB esse ano. Porque tem gente que fica de férias e não assiste culto. Não, eu assisto. Estou lá. Volte para o jardim. Volte para o jardim. Volte para o seu lugar de oração. Volte para o secreto. Só que aí depois ele falou, ei, existe um lugar e a gente precisa subir no monte. Porque existe um modelo. A gente vai subir no monte. Vai ver o modelo e vai manifestar ele na terra. Deus está à procura de homens e mulheres, eles estão aqui nessa noite. Cujo qual ele vai entregar um modelo de justiça, de saúde, de educação, de mídia, de política, de família, para transformar a realidade do céu. Na verdade, para manifestar a realidade do céu na terra. Transformar a realidade da terra, mediante a conexão celestial. Entenda, Deus falava, era uma ordem simples, gente. Deus não falava, eis que te digo, assim como te falo, Moisés, gira aqui no manto, irmão do coque, e agora faz uma cara de profeta e libera sobre Faraó. Ei, manto. Não! Deus falava, levanta a mão, levanta o cajado e declara. Pra justiça. Cada divindade egípcia caindo por terra. Sendo sentenciada. Por causa de uma palavra. Gente, não durava 10 segundos. Não durava 10 segundos de direcionamento de Deus.
E ele só precisava obedecer. Deus quer levantar homens e mulheres para manifestar a justiça do céu na terra. Para fazer com que o ilegítimo caia por terra e o legítimo permaneça. Em cada expressão, em cada momento escuro, onde parece que tudo o que Deus construiu, aquilo que é de mais importante para nós, está sendo confrontado. Quando eu olho para a história, nós olhamos ali o período anterior às cruzadas, os muçulmanos ocupando toda a Europa. Não tinha mais chance, cara. Não tinha mais chance. Por que eles recuaram? No período da Reforma, a Igreja Católica se tornou simplesmente uma instituição. As pessoas colocaram em descrédito pelos excessos. Deus levanta os reformadores. Em cada período escuro, Deus demonstra que aquilo que está em Mateus 16 se cumpre. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer contra o povo de Deus. Então acontece o avivamento, a reforma, com homens sensíveis a Deus e não sensíveis. Então, se não tem como parar o sol, porque em cada avivamento, em cada reforma, em cada reformador, em cada avivalista, foi uma resposta para o secularismo. Por exemplo, você vai ver que na Europa, no período da Revolução Francesa, o jacobinismo arranca a cabeça da galera, beleza? Arranca. Você não é pró-revolução, mata. E a galera exalta a Revolução Francesa, derruba Luís XVI, levanta Napoleão Bonaparte. Parabéns. Você tirou um tirano e colocou outro. Porque o Napoleão é o sinônimo de democracia, né? Aí você tira o czar Nicolau, aí bota Lenin e Stalin. Matava. E o outro mata mais. Mais do mesmo. Porque só existiu uma revolução que atendeu aquilo que foi falado. Foi a revolução da cruz. Com o carpinteiro. É o único que manifestou algo novo. Porque toda revolução na história diz que ia manifestar algo novo, totalmente diferente de tudo aquilo que tinha visto. Mas só existe um que faz além do que os olhos viram, ouvidos ouviram, além do que penetrou no coração humano. Só Jesus. No sentido histórico e sociológico que se fala de revolução, o único que fez é aqueles que ele combate. Que eles combatem, Jesus, é o único. Que transformou o mundo, que mudou a história, que é a favor não só daqueles que são por eles, mas contra eles. Você sabe qual é o escândalo da cruz, de Jesus e da fé cristã? É porque ele salva o judeu, ele salva o cristão, mas ele vai atrás do romano opressor e fala: arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Mude de mente, mude de atitude, porque você está debaixo de um novo governo. Sabe, ninguém fica incomodado quando você fala assim: Jesus tem o governo do céu. Ninguém. O incômodo e a perseguição para a igreja, a partir do Império Romano, foi: Jesus governa sobre César. César não é o imperador. César não é rei. Existe um rei dos reis. Existe um senhor dos senhores. Ele é o verdadeiro filho do homem. Ninguém é mais digno de receber culto. Então eles vão ser perseguidos. Porque o governo não é só no céu, mas é assim na terra como no céu. Mas existem pessoas tentando parar. E se não tem como parar aquilo que Deus está fazendo, porque Salmos 2 vai dizer que se levantam os reis da terra contra Deus e o seu ungido. Sabe o que a Bíblia diz que Deus está fazendo? Rindo. Rindo.
Quem pode parar o sol da justiça? Quem pode parar o manifestar da plenitude do novo dia? Nós não estamos na luz do meio-dia, mas nós estamos na vereda da aurora, onde cada um de nós que entendeu o nosso propósito, o nosso chamado de andar com Deus, nós estamos brilhando, e cada cristão que começa a brilhar está fazendo com que venha o meio-dia, a luz mais brilhante do Rei, do verdadeiro Rei Sol. O verdadeiro Rei Sol. Quero que o Luiz XVI dizia que era. E esses dias eu li que tem uma mulher que está dizendo que é dona do sol. Desde 2010 ela está pedindo, e agora ela tem um negócio lá, porque não tem jurisdição no sol, e ela conseguiu um documento. Mas se não tem como parar o dia, cara, por que eu devo me preparar? É interessante, e eu comparo com o momento ali de Êxodo 12. Deus falou, ei, existe o raiar de um novo dia. Ei, Israel, vocês não vão continuar presos debaixo do jugo do faraó. Existe uma terra que mana leite e mel. Ei, esse é o fim de uma noite de escuridão. Esse é o fim do tempo da opressão. Ei, Israel, se prepare para o amanhecer. Êxodo 12 é isso. Sabe isso que vocês viveram aqui? Está acabando. Quando o sol nascer, vocês vão transicionar para um novo tempo. Então eles colocam sangue sobre os umbrais da porta. E a morte não os toca. Eles têm que se alimentar do cordeiro. Se alimentar em família do cordeiro. E no final não pode sobrar nada. E eles têm que confiar que em toda a jornada eles vão caminhar com Deus. Se nós queremos ver o resplandecer de um novo dia, de que esse sol brilhe mais e mais, nós precisamos ter a consciência de que o sangue de Jesus já nos fez livres. Nós temos que ter a consciência que nós devemos nos alimentar do Cordeiro que é Jesus. De que vale a pena viver isso em família, em comunidade. E de que nós somos e precisamos ser completamente dependentes de Deus. Qual a chance do mar se abrir, cara? Gente, a gente lê a Bíblia com uma mente muito viciada às vezes, cara. A gente já viu tanto que Moisés chega ali e o mar está diante dele, Faraó vindo, e ele fala assim, cara, e aí? Versão viniana, né? E aí, Jesus, qual é? Se fosse o PP, aí eu falei, putz. E aí Deus vira e fala assim, diga ao povo que marche. Diga ao povo que... E aí quando você leu esse texto, falou, se Moisés é tonto, mano, por que ele não continua andando, cara? É tão óbvio, vai lá. Mas você já leu tanto que para você é óbvio. Mas pensa você no lugar dos caras, mano. Você já viu um mar abrir no meio? Você já viu os caras... Gente, eu fico pensando, cara, atravessar para o outro lado. Aquele lance que a galera mostra, né? Tipo assim, a baleia aqui passando, o peixinho, olha o peixinho, pulou, morreu, gente. Pulou aqui, mongol, velho. Porque não disse que tinha campo de força, né? Para segurar eles. Nadou, pum, e aí, ó, virou comida. Sushi. Dependência de Deus, cara. Sensibilidade. Se ele não tivesse sensível a Deus, ele ia ficar aqui, mano, vou ficar aqui parado. Diga ao povo que marche não fique paralisado. Não fique com medo. Continue a avançar. Aquilo que parece impossível vai se manifestar. Porque às vezes a gente fica paralisado pelo medo. Pela lógica. A lógica não faz você andar no meio das águas. E nem sobre elas. Eu não vou negar a ciência. É burrice negar a ciência. Mas existe algo além da ciência. Superior à ciência. Além do diagnóstico.
A medicina não tem a palavra final. A gente está tendo tanto testemunho esse início de ano. No Fenda, sumiu um nódulo, cara. 2 nódulos. No Fenda. Presença de Deus, cara. Bebê lançou uma palavra profética aqui. E o cidadão falou, cara, eu estava no hospital, não resolveu. A palavra foi exatamente o que a gente estava passando. E eu estou curado. Sobrenatural, fora do comum, é o normal do céu, cara. Nós continuamos no mesmo lugar, olhando para o mesmo lugar. Olhe para cima. Porque além dos montes existe um Deus. Elevo meus olhos sobre os montes, não é abaixo do monte, não é no monte, é acima do monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro não vem da mídia, nem da educação, e olha que eu sou educador, tá? Dizem assim, a educação é o que muda o mundo. Olha lá o que aconteceu com a Coreia do Sul. Incrível. Mas por que se mata tanta gente lá? Se mata, suicídio, alto, pra caramba. Por quê? Porque a ciência não vai trazer a satisfação do espírito, da emoção que ele precisa. Traz o conhecimento para avanço, desenvolvimento econômico, mas não sacia a alma e o espírito, cara. Nós precisamos de saciedade em todas as áreas da nossa vida. Você é um ser completo, integral. Jesus te salvou por completo. Não uma parte só de você. Cidadão come mal, não pratica atividade física, tem um ataque cardíaco e a culpa é de Deus. Ah, infartei. Ai, Jesus, como você é mal. Você quer mal com o seu corpo. Você que não se cuida. Cuida desse corpo que Deus te deu, cara. Cuida dessas emoções. Não finge que não existe depressão, crise de ansiedade. Não ultrapassa os seus limites. Procura ajuda. Não acha que você é forte demais. Não seja guiado pelas suas emoções, não seja guiado pelas suas sensações, não seja guiado pelo seu corpo, seja guiado pelo Espírito, mas não abafe a voz da comunicação que você tem com o seu ser como completo. Não! Existe um mundo ansioso pela luz que Deus quer resplandecer através de você, através de nós como igreja. Porque a esperança continua em Jesus e naqueles que pertencem ao seu reino. Porque assim como diz Colossenses 1:27, Cristo em vós a esperança da glória. Nenhuma ideologia, nenhuma mídia, nenhuma educação pode trazer a esperança que Jesus traz. Não acredite no sentido escatológico de qualquer outra conversa fiada, meu amigo. Tire Deus da equação e tudo quebra. Quando as pessoas deixam de ser simplesmente números, realmente a gente se importa quando falam mal de um grupo. Mas não deixe que o seu senso de justiça fale mais alto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso senso de justiça por si só é só trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Porque na época não existia absorvente, queridinho. Então botava um monte de trapo para segurar o sangue, de quando o mar vermelho se abria. Não ia ficar pingando, né? O mano estava lá no dia, vai sair pingando. Bota uns trapos. Trapo de imundícia. Porque é aquilo que nós aprendemos simplesmente pela humanidade, por ciências humanistas, por cálculos. Só repete o que a humanidade faz. E eu posso te falar uma coisa? O homem, por ele, só reproduz ele mesmo. E o homem sozinho é altamente corrupto e corruptível. A única chance de redenção do homem é em Jesus. Então, por isso que toda teoria humanista que anula Deus da equação, que fala que Deus não funciona, o que ele vai fazer?
O que aconteceu em todo momento político na história, onde se colocou uma ideologia, um governo, uma tirania, uma teoria, no lugar que só Deus pode estar. Repetiu o homem e se corrompeu. Então o nosso chamado para preparar o novo amanhecer é: vamos livrar o mundo dessa crise de ansiedade, cara. Existe um lugar de segurança e ele está em Deus. Pare de procurar no lugar errado. Nós precisamos ter claro na nossa mente, no nosso coração, onde nós devemos estar. Para a gente poder livrar o povo dessa crise. E nós também somos chamados como filhas e filhos de Deus para profetizar, declarar o futuro que nós queremos ver. Como nós temos falado nessa casa, o futuro não é simplesmente visto pelo profético, mas nós temos a capacidade de criar o futuro pela palavra profética. Vós sois filhos dos profetas. Até hoje eu me pergunto que oração que o bispo fez para eu aparecer aqui. Vossos velhos vão ter sonhos. Isso é esperança. Vossos jovens vão ter visões. Porque jovem geralmente só está aqui, ó. Aí eu quero chapar, eu quero beijar o chão. Cara, e o próximo? E o que a gente está fazendo? E como é que vai continuar? Eu já vivi movimentos de adoração, cara, onde a gente vivia chapado no chão todo culto, cara. E não tinha hora para acabar o culto, não, mano. Sabe o que aconteceu? Acabou. Sabe o quê? Porque não teve intencionalidade. Não teve construção. Não teve... Cara, deixa eu parar um pouco só de chapar, de receber, de ter prazer. Vamos fazer alguma coisa pelo outro? Vamos fazer pelo outro ali que tá... Mano, eu só quero chapar. E o outro ali mexendo no celular. Ô, brother, vamos junto aqui. Deixa eu meter a mão aqui em você. Recebe? Brá. Eu só quero ler. Cadê você escrevendo, cara? Eu só quero ler. Cadê você ensinando? Eu queria gastar mais tempo. Eu estou aqui nessa também. Preferia estar lendo do que qualquer coisa. Mas na hora que eu me disponho a ensinar, eu estou passando para o outro, isso vai ser reproduzido, multiplicado, expandido. E isso gera trabalho. E sabe quem só quer? A brincar, brincaremos sem parar. A brincar. Vai lá pro Chaves, velho. É maravilhoso chapar, gente. Eu abriria a mão de tudo para ficar jogado, cara. Mas se eu te falar, eu não preciso disso num culto, porque eu fico vivendo isso lá em casa. E se tiver aqui, maravilhoso. Eu adoro quando Deus rasga o meu sermão, quebra o computador e é nóis. Lindo. Mas existe algo a mais. Visão, cara. Não adianta eu ser um cara chapado, adorador, se eu não faço outros serem também loucos por Jesus, cara. Completamente entregues, rendidos, arrependidos, transformados. E sozinho, qual a graça de sozinho, cara? Eu vou ficar só de exemplo. Gente, fala pra mim um monte de coisa de direito. Me dá um monte de exemplo de direito. Sabe o que vai acontecer? Nada, porque eu não entendo nada de direito, poxa. É só eu adorar aqui diante de todo mundo. Aí aquele ali vai vir junto. Por que você está fazendo? É porque ele faz também. Mas por que ele está fazendo isso? Nem sabe o que está acontecendo. Nem sabe o que está acontecendo, cara. Só reproduz. Não sabe nem o que está acontecendo. Você já viu a história do peixe? Da panela lá que tirava a cabeça e o rabo? Já viu essa história? Se você não escutou, eu vou te contar. Tinha uma história de uma pessoa que cozinhava para a família um peixe e ela arrancou a cabeça e o rabo. Aí a filha, nova geração, né? E deve ser menina, eu tenho impressão para mim que é menina. Porque homem só deixa passar, os moleques gostam de... Mas por que está com essa cabeça e rabo cortado? Né? Por isso que Deus fez o homem primeiro. Porque senão a mulher ia ficar falando, não, mas isso aqui, podia mudar aquilo ali. Tem certeza que você quer fazer assim, Jeová? Né? Aí a menininha chega lá e fala assim, mas por que você corta a cabeça e o rabo? É porque minha mãe me ensinou assim. É?
vovó, por que você cortava a cabeça e o rabo do peixe para cozinhar? Porque a minha mãe me ensinou assim. Ah, é? Por sorte, a Bisa era uma centenária. Estava fazendo hora extra na terra. Vovó, Bisa, por que você cortava a cabeça e o rabo? Filha, porque tinha uma panela que não cabia o peixe inteiro. E aí eu cortava a cabeça e o rabo. Aí estava a mãe fazendo uma coisa que a Bisa fazia sem saber o porquê. Só quero... Aí o menino vai atrás. Por que você faz isso? Porque aquele povo lá fica assim também. O que é adorar, meu brother? O que é interceder? O que é orar? Existe gente que não... Gente, entenda, existe algo que é óbvio pra gente que não é óbvio pro outro, cara. Para de achar que tudo que é óbvio pra você é óbvio pra todo mundo. Você nunca rolou com você de falar um negócio pra você que é óbvio assim, de repente a pessoa... Caraca, já rolou com você isso? Você acha que com oração não é a mesma coisa? Com jejum, com adoração, com intercessão, com buscar a Deus, com postura em culto, cara? Sim ou sim? Sim. Jovens vão ter visão, cara. Eles não vão só viver o momento, eles vão ver o futuro. E vão manifestar o futuro de Deus aqui na terra. Para que venha o derramado Espírito. Isso é Joel 2, 28. Filhos profetizando. Velhos sonhando. Jovens tendo visão. E um derramado Espírito. Porque Deus sempre tem um plano. E Ele sempre libera através de uma palavra profética. De um sonho, de uma visão. Que Ele procura pessoas sensíveis e obedientes para fazer com que a realidade do céu se manifeste na terra. E é engraçado que todos esses homens, usados por Deus nesses momentos, eles têm o mesmo padrão. Homens e mulheres que não se deixaram corromper pelo espírito do tempo, mas decidiram transformar-se pela renovação da vossa mente, da sua mente, para acessar a realidade do céu e manifestar ela na terra. Eu estou com o tempo estourado aqui, mas olha só. Existe um espírito do tempo. Aprendi com o bispo. Zeitgeist. Viu meu alemão? Gastei meu alemão. Zeitgeist. Já viu o Hitler falando? Zeitgeist, espírito do tempo. Que é o que a galera vai, é engraçado que chama o povo de gado. Vai lá. Porque ele está seguindo aquilo que o espírito do tempo está dizendo. Você resolveu se guardar para o casamento? Que coisa cafona e antiquada. Ah, eu conheço esse espírito. Ah, e você está dizendo que aborto vai contra os princípios da palavra? Não, isso é justiça pelas mulheres. Zeitgeist. Eu estou vendo o espírito do tempo aqui, ó. Sai, espírito! Eu não sei se eu nunca vi ninguém expulsando esse demônio com esse nome, não. Mas você entende que tem uma voz no espírito do tempo que fica encarregada das pessoas para dizer o que é errado é certo. E o que é certo é errado. E para dizer que coisas que nem são política, são política. E que você definiu um partido e colocou alguma coisa como seu Deus. Mas existe a voz profética, cara. E a voz profética, ela sempre vai estar em contraponto ao espírito do tempo. Olhe para a Bíblia. Olhe para Elias. Olhe para Eliseu, confrontando Jezabel. Confrontando os reinos daquele mundo. Olhe para Jesus, cara, trombando de frente com esse povo. Porque a voz profética, ela sempre vai contra os valores do espírito do tempo. Se você acha que é cristão e acha que tudo que está acontecendo no mundo é normal, que essas coisas são comuns e que isso é fanatismo, me perdoe, mas você está ouvindo a voz do espírito do tempo.
Agora nós somos chamados a ser a voz profética que vai em contramão. Sabe um negócio que o povo geralmente celebra quando morre? Profeta e avivalista. Porque um profeta incomoda muita gente. 2 profetas incomoda muito mais. 3 profetas incomoda muita gente. 4 profetas incomoda. Avivalista é a mesma coisa, cara. Ele é inconformado, ele fala, não, isso não está certo, não pode ser essa plástica, isso não é o que Deus quer. E ele incomoda. Ah, isso é muito chato, você não tem ideia do quanto. Eu não posso ficar de braço cruzado mediante a tamanho amor que me alcançou. Eu não posso deixar a gente ficar tratando como nada o amor maior que mudou a minha vida. É um senso assim, tipo, não! Você não vai tratar assim o evangelho, você não vai tratar assim o reino de Deus, você não vai lidar assim com o amor de Deus, você não vai menosprezar a misericórdia de Deus e andar que nem um retardado aí, pô. Ai, isso é chato pra caramba, você não tem ideia. Ai, que chato, chatão. Pra mim, elogio. Olhe para Noé. Olha lá o cara fazendo uma arca. Foi encontrado um homem justo. Abraão, um mundo politeísta, ei, só existe um Deus. Caraca, Abraão, você é mó chatão, velho. Um Deus só. Olha o rolê aqui. Um só. E ele mandou vazar. Tchau. Obrigado. Moisés, deixando o faraó e todo o status quo desconfortável. Isso eu também aprendi com o bispo. Então Deus entrega um plano a cada um deles, que manifesta um novo mundo. Deus está querendo levantar uma geração de Noés, Abraão e Moisés. Mas mais do que Abraão, Noé e Moisés, aqueles que revelam quem Jesus é. Levando as pessoas que ninguém espera a um novo mundo, a uma nova história. E eu já falei isso aqui e vou repetir. E não é grito de guerra. As pessoas acham que Deus olhou lá para a Babilônia e falou assim, ah, gostei desse velhinho aí, ó. 75 anos, no meu modelo, ó. É dele que vai vir uma geração. Ó, que bonitinho, que fofo. Olha ele de mão dada com a velhinha dele. É bonitinho, né, os velhinhos de mão dada, casalzinho? Não é bonito? Separa, fica feio, juntinho, maravilhoso. Por isso que você não deve divorciar. Você vai sobrar sozinho e é feio pra caramba. A Bíblia vai dizer o motivo pelo qual Abraão foi escolhido. Não foi aleatório. Não foi aleatório. Não foi místico. Não foi. Por isso, visto que de Abraão, Gênesis 18, 19, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, a partir de Abraão. Porque eu escolhi. Quem está falando isso? Deus. Eu escolhi. Ele está falando o quê? Porque eu escolhi. Eu escolhi Abraão. Para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Sabe o que Deus viu em Abraão? A capacidade de discipular, ensinar a próxima geração. Deus viu e falou assim, esse homem tem o potencial que eu preciso para construir uma grande nação, porque ele tem toda a capacidade de reproduzir aquilo que eu estou fazendo nele em outro. De revelar aquilo que eu tenho revelado a ele para outro. Porque se eu não transicionar para alguém, se eu não passar o legado, morre em mim. Não é à toa que em Gênesis você vai ver o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o Deus que se revelou a Abraão, olha o texto, ele se revela a Isaac. E ele se revela a Jacó. E ele se revela a
Moisés. E ele se revela, eu sou o Deus dos seus pais. Abraão, Isaac e Jacó. É um legado. Você acha que é à toa que querem destruir as famílias, cara? Você acha que é à toa que estão tentando fazer com que os pais gostem mais do emprego? Não é que gosta não, mas gaste mais tempo com o emprego do que com os filhos? Eu fui criado pela televisão, gente. Qualquer filme de sessão da tarde era mais interessante que Dever de Casa. Até os cachorros falando, chimpanzé falando, andando de skate, minha filha. Melhor do que o dever de matemática. A TV, cara. Aí o povo fala agora, o celular é a nova TV, cara. Eu estava lá na frente da TV, sabe qual é a diferença? Eu tinha 6 canais para assistir. Ou seja, 6 programas acontecendo. E às vezes nenhum deles prestava, velho. Agora tem YouTube, velho. Não tem só 6 canais. Eu mesmo tenho um canal. Estou pensando até em virar o Ed Macedo. Eu tenho um canal, uai. Agora é uma programação sem fim. E os meninos estão lá. E tem gente que não está vendo o que está acontecendo, cara. Nós não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Vocês aqui, a maioria não tem filho, tem alguns que tem. Mas isso é só sobre os filhos, gente. É sobre a próxima geração, cara. Porque meu filho está lá enfiado no TikTok, cara. E cadê você, meu amigo, cristão, fazendo TikTok pro meu filho assistir um negócio bom? Que só tem porcaria. Obrigado, Dandan, por produzir bom conteúdo no TikTok. Agora o TikTok não é pra mim, o povo fica pedindo pra eu dançar. Não vou dançar, filho. Aí vai fazer dancinha. Chora, meu filho, não vai rolar. Porque eu sou de outra geração, boto o PP pra dançar, pô. 20 anos de América do Sul. Não é a minha, cara. Eu nem tenho paciência para TikTok. Mas quem tem, cara? Eu me divirto fazendo videozinho. Apareceu, musiquinha, bababá. Maravilhoso, vai lá, velho. Pelo amor de Deus, vai lá. Vá pro YouTube. Falar sobre família, sobre relacionamento, sobre Bíblia. Vai falar sobre os princípios do reino. A gente precisa, gente. Você entende o que eu estou te falando? Vai virar o professor, cara. Fica falando mal de professor, é tudo esquerdista, papapá. Vira professor, poxa. Não quero, então paga a faculdade de alguém para ser. Para de falar mal de política e vira um, sei lá. Ali, ó, o Vitor. Cadê o Vitor? Está escondido em algum lugar aqui o Jansen. Cadê? Ali, ó. Nosso deputado distrital. Adianta criticar, cara. Vai fazer alguma coisa. Vai falar mal de jornalista. Seja jornalista. Seja cineasta. Cria um streaming. Aí não tem dinheiro. Deus não tem ausência de recursos para você. O que falta às vezes é a visão, cara. E a Bíblia diz o quê? Jovens vão ter, e junto com a visão que Deus vai te dar, vai vir o recurso. Quantos estão comprometidos com a próxima geração, amigos? Eu falei, mano, esquece, porque eu sou o pastor de jovens, beleza? Esquece curtinho, gente boa, mano. Entretenimento, baladinha. Não é isso que você vai ter aqui não, mano. A gente vai fazer você rir, se divertir, mas também vai dar umas cajadadas de glória, benção, aleluia. Cada paulada que você tomar, você fala, aleluia, essa foi para mim. Jeová, aleluia, manto. Tem que ter consistência, amigo, porque a gente não vai mudar o mundo só chorando, não, cara. A fé sem obras é? Eu preciso de gente, o reino de Deus precisa de gente consistente em política, consistente em educação, consistente na mídia, consistente na arte, consistente no educar filhos, gente. Para discipular os outros. E que adianta criticar os que estão fazendo errado se a gente não faz? Ou se a gente faz o certo e não propaga isso? O novo amanhecer de Deus se manifesta em cada um de nós que entendemos a nossa missão. O novo amanhecer de Deus está quando nós começamos a pensar no outro.
Quando a gente para de querer simplesmente afastar as pessoas e falar, peraí, ela está em algum lapso de ignorância, às vezes, de informação. Eu não vou tratar como inimigo, cara. Porque o maior inimigo do primeiro século caiu do cavalo e se tornou o maior propagador do evangelho. E eu tenho profetizado isso. Aqueles que têm nos perseguido serão aqueles que vão ser usados por Deus para propagar a verdade do evangelho. O sistema que tentou corromper um povo, foi dele mesmo que se levantou Moisés e derrubou o sistema que tentou corromper e matar ele. Instrumentalizando aqueles que fizeram aquele império sucumbir. Por isso que eu não vou ter medo, cara. Qual o nosso posicionamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser obediente e fiel a Deus. E fazer com que outros vivam essa realidade. Não adianta eu ir sozinho. Não adianta eu buscar sozinho. Não adianta eu orar sozinho. Não adianta, cara. Abraão foi escolhido e nós fomos escolhidos. Porque o Ministério de Jovens da Comunidade das Nações é um ministério que tem o compromisso com a próxima geração. Ministério de Jovens não é simplesmente porque você tem entre 10 e 29 anos. Ministério de Jovem existe uma geração precisando ser conquistada. Existe uma geração que precisa ser discipulada. Existe uma geração que vai vir que precisa ser discipulada. E nós não vamos ficar de braços cruzados deixando os outros discipular e fazer aquilo que Deus mandou a gente falar. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É sim propagar, é sim evangelismo, é sim cuidar de gente, desenvolver gente, abraçar gente, conhecer gente, fazer com que eles sejam quem eles foram criados para ser. E aí, meu amigo, quem pode segurar o sol que está se manifestando através do povo de Deus? Então, nessa noite, a gente vai ter um culto que não acaba. Eu espero que seja cada vez mais intenso o mover de Deus e a glória de Deus, sabe? E que nós venhamos para esse lugar, seja aqui quando a gente se reúne para queimar junto, seja no nosso quarto, no nosso lugar secreto, mas que a gente esteja preparado, cara, para fazer algo lá fora, para redimir um povo, cara, para não aceitar uma agenda, porque eu me defini politicamente, cara. Mano, eu sou biblicamente correto, cara. Biblicamente correto. O que a Bíblia fala sobre a vida, cara? Sobre mulher, sobre homem, sobre casamento, sobre família. Eu não vou aceitar, gente, algo que vá contra o que a Bíblia diz. Porque essas ideologias, essas filosofias, elas nasceram ali em 1800, 1700, 1500, pode ter sido até lá de Aristóteles. Mas aquilo que está na Bíblia, cara, é um conhecimento milenar, vindo da mente que criou todo o universo, que é o dono de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, ou seja, de toda a ciência. Sabe o que a ciência tenta fazer? Descobrir o que Deus fez, só isso. Tudo que ela pode fazer está limitado a descobrir tudo que Deus criou. Quer diminuir Deus? E como eu, um ser que tem 37 anos, outros que têm 50, outros que leram um cara que não viveu 100 anos, querem colocar em xeque o conhecimento que foi revelado por Deus, cara, na sua escritura. Ah, mas homens que escrevessem o quê? Que fosse um cavalo? Se é para falar com homem, tem que ser homem escrevendo, filho. Ei, pastor, não foi cavalo, mas você foi um cavalo agora. Agora, o Deus que criou o céu e a terra, que criou as galáxias, cada ser humano, cada célula do seu corpo, das menores e dos microcosmos que existem aqui, até o macrocosmo. O Deus que criou todas as coisas.
não poderia guardar a palavra dele? É diminuir demais o poder de Deus. O Deus Todo-Poderoso é o mesmo que vela pela palavra dele. E cada palavra de Deus vai se cumprir. E o nosso papel como igreja é, e aí? Eu me submeto e vou ser obediente e fiel ao rei e ao reino desse rei, ou eu vou querer me submeter a outro reino? Esse é o grande escândalo. Presidentes, reis, imperadores precisam se submeter ao Rei dos Reis. E ele nasceu chocando com o ilegítimo. E ele continua a fazer a mesma coisa. Porque o legítimo sempre vai incomodar o ilegítimo. Então não fique com medo. Quando se levantarem as vozes, quando se levantarem pessoas, quando te criticarem, por você estar manifestando a verdade que Deus colocou no coração de vocês. Por Deus estar te chamando a velar pela palavra dele. Simplesmente permaneça fiel àquele que é sempre fiel. Ele continua sendo fiel. E ele continua sendo Deus. Nós somos chamados a, junto com ele, brilhar e resplandecer. Nós somos chamados a, junto com ele, fazer com que a luz da revelação de Deus ilumine outras pessoas. Para que essas pessoas iluminem outras pessoas. Para que a luz se torne cada vez mais intensa. Como o sol do meio-dia. Aquecendo e iluminando a tudo e a todos. Para assim como o apóstolo Paulo disse, até que Cristo seja tudo em todos, onde não haja nenhuma grama, nenhum espaço, onde haja o governo das trevas. Jesus, quando ressuscitou, ele falou, toda a autoridade me foi dada. Esse é o texto anterior ao ID. Toda a autoridade me foi dada. O ID é, eu estou delegando a você. Eu estou entregando para você continuar. Eu estou formando você para continuar essa missão. Então, nessa noite, fica de pé. Feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Deus tem falado comigo sobre isso há muitos anos. Essa é a mensagem da minha vida. Eu cresci ouvindo que cada pessoa carrega uma pregação, uma palavra. Mas quando a gente começou a desenvolver aquilo que nós vivemos como Relive e RLV, Deus falou, ei, mais do que uma palavra, vocês estão aqui para estabelecer uma cultura. Estabelecer uma cultura. E isso depende não da missão simplesmente do Vini, de um pastor, mas sobre a missão de cada um que disse sim. E que está disposto a manifestar o reino de Deus. E abrir mão dos velhos padrões para manifestar o novo de Deus. Que se compromete com o próximo. Nós somos co-construtores com Deus. Nós somos co-participantes da obra de Jesus. Nós somos privilegiados por cumprir o propósito de Deus na terra.
chamados por Ele, vocacionados por Ele, para brilhar e resplandecer. Não para se fechar em quatro paredes.